pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Letícia. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. E nesse primeiro vídeo eu vou contar pra vocês como que eu iniciei na religião, como que eu cheguei até a Umbanda. Eu comecei dentro da religião desde muito nova, eu tive contato com a religião desde muito nova, porque a minha tia, ela tinha um terreiro, que foi o terreiro que meus pais se desenvolveram. Porém, quando meus pais se desenvolveram, eu ainda não era nascida. E aí, depois do meu nascimento, eles se afastaram da religião, eles respeitam e se simpatizam com a religião até hoje, porém eles não estão mais dentro de uma corrente mediúnica, dentro de um terreiro, certo? Mas a minha avó, que é a cunhada dessa tia, ela continuou frequentando esse terreiro, mesmo depois que meus pais saíram da corrente mediúnica. E ela me levava algumas vezes quando ela ia, e eu adorava. Eu sempre queria estar ali no meio, eu sempre queria entrar lá dentro do salão mesmo, queria estar perto das entidades desde muito nova. Então, se eu pudesse desenvolver com 5 anos, eu começava o meu desenvolvimento naquela época, porque eu já queria vestir o branco, eu já queria desenvolver, eu já queria incorporar, eu cismava que eu ia ser médica de incorporação sem nem saber. E na época o que eu ouvia, óbvio, é que você é muito nova, não tá no momento e tudo mais. Só que minha avó sempre me levava. E nessa época eu morava com meu avô, e ele é católico, então ele meio que impunha que eu tinha que conhecer também a igreja católica, tinha que seguir. Então, quando eu era pequena, eu iniciei a catequese, cheguei a fazer a primeira comunhão, ia nas missas com ele e tudo mais. Só que eu fiz só até a primeira comunhão porque eu já estava com 12 anos e foi quando eu decidi que eu não queria ser católica realmente. E nessa época, eu até fazia parte de outros grupos dentro da religião católica, fiz parte do grupo de jovens, fiz parte do... como chama? Enfim, eu fiz parte de um grupo de cantos dentro da igreja católica e fiz parte de um grupo que se chamavam Vicentinos. Os vicentinos eram jovens que arrecadavam alimentos, roupas, produtos de higiene para poder montar uma cesta básica e entregar nas casas das famílias carentes. E, inclusive, esse foi um trabalho muito bonito que eu fiz dentro da religião católica e mostra pra gente também que a gente não precisa estar inserido dentro de um terreiro de Umbanda para realmente prestar caridade e ajudar o próximo. Isso pode ser em qualquer religião. Então eu acho isso muito importante, que a gente tem que ter religiosidade independente de religião, porque a religião é só a forma com que você cultua e a forma com que você adora o seu Deus. Porém, é a religiosidade que é o importante e é o que todas as religiões falam, que é amar o próximo, ajudar sem olhar quem, prestar caridade. Isso tudo também é fundamento da Umbanda e é muito importante. Então, nessa época que eu estava dentro da igreja católica, eu já gostava de ajudar as pessoas, eu já gostava de levar cestas básicas, arrecadar. A gente chegava de porta em porta pedindo doações e depois montava essas cestas para poder levar nas casas e era muito bonito. E eu gostava muito. Então, quando eu parei a catequese, que eu fiz a primeira comunhão, eu não quis sair dos grupos. Eu continuei ainda nos grupos de jovens, tanto o grupo de jovens que cantava na igreja, onde a gente fazia teatro, fazia diversas coisas, como também nesse grupo dos vicentinos, onde a gente fazia arrecadação de alimentos e outros produtos para poder entregar para as famílias menos favorecidas. Ali por volta dos meus 15 anos, eu comecei a namorar uma pessoa que o tio dela também tinha um terreiro de Umbanda. E foi quando eu comecei a frequentar com ela e com a mãe dela. Só que a minha namorada na época, ela não gostava, ela tinha muito medo, então ela ia, porque eu e a mãe dela íamos, mas ela não sentia vontade de se desenvolver porque ela tinha medo. Então, como consequência, eu também não me desenvolvi nesse terreiro. Eu adorava ir, até porque era bem diferente do que eu sigo hoje, da doutrina que eu sigo hoje dentro da Umbanda, e isso eu acho muito bacana, porque as casas com que eu passei me enriqueceram muito para eu estar onde eu tô hoje. Essa casa do tio dela era um candomblé, então era uma Umbanda traçada, onde tinha matança de animal e tinha outras coisas da cultura do candomblé que foram trazidas para Umbanda. Eu senti um pouco de medo nessa parte? Sentia. Ficava desconfortável? Ficava. Mas eu fui me acostumando porque isso faz parte da nossa matriz, faz parte do que o candomblé trouxe pra gente, da nossa origem. Então, fui perdendo medo ao longo do tempo e fui me acostumando. Passou uns anos, eu comecei a namorar outra menina que era umbandista também e já estava em desenvolvimento numa casa. Ela me levou para conhecer o terreiro dela, numa gira de herê, que eu adoro, porque eu me simpatizo muito com a linha dos herês. Ela me levou numa gira de herê
E eu já me encantei de cara, porque o terreiro era muito humilde, mas era muito lindo. Você via que os médiuns se ajudavam para fazer aquilo ali tudo acontecer. Então foi muito bonito participar, e eu ainda nem fazia parte da corrente. Já me encantei e eu quis fazer parte da corrente mediúnica, mas de imediato eu fiquei um pouco receosa, porque eu ia entrar no terreiro, que a minha namorada frequentava e tudo mais, e tudo isso tem um grande peso, assim, porque quando você inicia numa casa, você tem que ter muito respeito pela pessoa com que você namora, porque ali dentro do terreiro vocês não passam de irmãos de santo. Então, vocês não devem se tratar diferente, deve haver o respeito com os outros irmãos, então tem que ter uma maturidade muito grande para poder namorar alguém do mesmo terreiro. Então, quando eu falei, nossa, vou entrar no terreiro dela, foi um pouco complicado para mim aceitar isso, mas eu sentei para conversar com a mãe de santo, ela falou que tudo bem, desde que houvesse o respeito, me explicou tudo sobre a casa, sobre a doutrina da casa, como que funcionava, e eu comecei o meu desenvolvimento. Eu tinha mais ou menos ali 18 anos. Então eu tive o contato com a religião lá atrás, desde os meus 5 anos, só que eu era muito nova. Então, quando eu ia com a minha avó, que eu tinha meus 5 anos, meus 8 anos, o que eu ouvia é que era muito cedo para eu me desenvolver. Porque naquela época eu já queria vestir o branco, eu já queria incorporar, eu já queria fazer parte da corrente mediúnica, mas eu não podia porque, na verdade, não estava na hora, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu precisava passar realmente pela religião católica. Cheguei também a conhecer algumas igrejas evangélicas, por curiosidade mesmo, não cheguei a fazer parte de uma igreja evangélica, mas eu fui por curiosidade, porque eu acho importante esse enriquecimento religioso. A gente conhecer outras culturas antes de julgar. Então eu quis conhecer uma igreja católica, eu quis conhecer uma igreja evangélica, para hoje eu poder bater no peito e falar, eu estou na Umbanda por amor. Eu não sou um médium que precisou entrar pela dor, nunca passei mal na rua e fui carregada para o terreiro, não bolei no santo e precisei fazer minha raspagem, nada disso. Eu realmente entrei na Umbanda por amor, desde os meus 5 anos que eu frequentava com a minha avó, que eu tinha a opção de não ir, que chegava outubro, setembro, que o pessoal falava, vamos catar doce, e a minha mãe falava, é muito perigoso pra você ficar na rua andando sozinha, não sei o que, você só vai se seus irmãos forem. Pra mim ali, tudo bem, tipo, não ir pra catar doce, desde que minha avó me levasse pra festa de herê. Era o que eu queria fazer, eu queria ir pro terreiro, queria estar lá junto com os herês, queria estar comendo doce de Costa Damião dentro do terreiro de Umbanda, não só catar doce na casa dos outros. Então, desde muito nova, eu sempre gostei da religião e sempre me simpatizei. Eu não comecei a frequentar mais cedo, porque os meus pais já não estavam mais na religião para poder me levar, e quem me levava era minha avó. Ela não ia sempre, ela ia para assistência. Normalmente ela ficava cambonando os guias, como era o terreiro da minha tia. Ela ficava lá cambonando, servindo os guias. Então, desde muito nova, eu também achava isso muito lindo. Eu admirava muito o que minha avó fazia. Então, ela me ensinou esse amor também pelos orixás, pelas entidades que estão em terra, o respeito. E você servir ao orixá. Porque muita gente pensa, nossa, eu vou entrar na religião, vou ter que cambonar, ai que saco, eu quero ir logo para a incorporação, ficar me desenvolvendo. Mas, gente, a parte de servir a entidade é muito lindo. Você tá ali de pé no chão, ajoelhado às vezes para poder fazer alguma coisa, é muito lindo você poder servir o orixá, servir a entidade. Então eu sempre tive muita admiração pela minha avó e por esse serviço de cambonagem. Então quando eu iniciei na Umbanda, desde quando eu estava na assistência, quando eu comecei meu desenvolvimento, eu fazia isso com a maior alegria. Inclusive por diversos terreiros que eu passei, que eu estava só na assistência, me falavam que eu não era médium de incorporação. Isso de início me frustrou um pouco, porque eu tinha muita vontade de entrar para uma corrente mediúnica, vestir o branco e incorporar. Então, quando me falaram isso, foi um baque. Só que isso não me afastou da religião de modo algum, porque eu queria estar ali dentro, independente de qualquer coisa, mesmo que fosse só para assistir, mesmo que fosse só para servir. Então, independente de qualquer coisa, eu queria estar no terreiro de Umbanda, eu me sentia bem naquele lugar. Por isso que lá com 12 anos eu decidi que eu não iria mais seguir com a catequese para fazer a crisma e outras coisas que tem dentro da religião católica que eu não sei. Mas porque não era onde eu me identificava, não era realmente o lugar que eu me sentia bem. E aí, com 15 anos, quando eu realmente decidi que eu ia ser um bandista, que eu comecei a procurar terreiros, que eu comecei a conhecer outros terreiros, e até chegar com 18 anos, conhecer realmente o terreiro que eu ia me desenvolver,
Foi um momento de descoberta, de enriquecimento, onde eu conheci terreiros com doutrinas diferentes e foi muito importante para eu estar onde eu estou hoje, né? Eu tenho um amor muito grande por esse primeiro terreiro onde eu comecei a me desenvolver. Não cheguei a incorporar lá. Eu tenho uma dificuldade de incorporação muito grande. Acho que é até por isso que me falaram que eu não era média de incorporação. E eu acabei acreditando, então eu também não fazia esforço nenhum para incorporar, assim, não me concentrava, não sabia me concentrar para poder fazer o desenvolvimento mediúnico. Eu ficava muito bem lá servindo e conversando com as entidades, né, fazendo as consultas e tudo mais. Então eu nem me concentrava muito para poder incorporar. E eu não cheguei a incorporar nesse terreiro. Eu fiquei nesse terreiro quase 2 anos. Ou seja, eu fiquei muito tempo para não ter chegado a incorporar nesse terreiro. Mas como eu falei, não era um problema da mãe de santo que não estava me desenvolvendo, ela me puxava pra corrente e tudo mais, só que eu não conseguia me concentrar. E eu inclusive vou falar disso num outro vídeo aqui do canal, se você se interessa, se você também tem essa dificuldade, se inscreve aqui no canal que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, certo? E comenta aqui também que eu vou gostar de saber. E agora eu estou num novo terreiro e eu vou explicar isso pra vocês também em outro vídeo, contar um pouco mais sobre o terreiro que eu tô me desenvolvendo hoje. Eu só queria contar pra vocês um pouco de como foi as minhas passagens nos terreiros que eu frequentava antes. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, curte, que é muito importante, principalmente pra mim que tô começando agora. Então curte, comenta e compartilha com quem você conhece e é da religião também. Muito obrigada por ter assistido até aqui.